casa, nós sabemos realmente que aqui é o melhor lugar. Esta manhã simples e cheia da tua presença, nós queremos agradecer as tuas bondades. Tua bondade que é infinita, que está derramada sobre nós e que nos acompanha todos os dias. Senhor, não deixa a gente falhar, Deus. Não deixa eu pecar, sair da presença. Não deixa, meu Pai, os teus filhos que aqui ingressam, Senhor Jesus, na carreira proposta, perder de maneira nenhuma o foco. O olhar é para ti. Abre o entendimento, que eles venham compreender cada vez mais as Escrituras e crescer na graça e no conhecimento. Assim nós te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Vou sentar. Ora, essa é a tua. Vamos cantar teatro para o Senhor. Por alguém
Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 14. A glória do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 14. Nós vamos ver do verso de número 1 até o verso de número 13. Quando apoia, vamos louvar Deus com mais para a glória do Senhor. E daqui a pouco teremos uma explanação acerca desta palavra no vosso coração sobre continuar, sobre perseverar, sobre persistir. Em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que estão aqui, que você possa fortalecer a sua alma, o seu coração, que Deus venha lhe dar entendimento acerca do reino dos céus, pois é para lá que nós vamos. Pois em todo o tempo Cristo ele vem tratando acerca do reino dos céus, para que a gente crie um desejo de ir para lá. O Senhor gastou todo o seu ministério ensinando acerca da nossa casa. E se você acompanhar todas as parábolas, ele faz uma grande comparação, na sua grande maioria, com o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante às 10 virgens, o reino dos céus é semelhante ao homem que encontra uma pedra preciosa, e o reino dos céus, aí ele vai. Para que nós venhamos a entender que há uma casa, há um reino que nos espera e que nós possamos desejá-lo de voltar para lá. Nós somos cidadãos, como cidadãos dos céus, e estrangeiros e peregrinos aqui. Tem alguém que inverte essas ações e quer ser cidadão daqui e estrangeiro no céu. Estrangeiro é aquele que não conhece a sua casa, a sua habitação. Se eu perguntar ao irmão Chico lá na volta sobre quem mora ali, qual é a rua que tem, ele vai saber informar, porque ele mora lá. Então, o cidadão do céu, ele tem que saber quem mora lá, como são as ruas, como é feita as casas, porque ele veio de lá. Então, para a gente não perder essa informação, Deus abriu nosso entendimento com as Escrituras Sagradas. E o texto diz assim: seguir o amor e procurar com o zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende e em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala a língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando língua estranha, que vos aproveitaria se vós não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem som distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta de sonido incerto, quem se preparar para a batalha, assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que fala ao ar. Há, por exemplo, também espécies de vozes do mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, saberei bárbaro para aquele a quem falo. Serei bárbaro para aquele a quem falo. O que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja, pelo que o que fala língua estranha, ore, para que possa interpretar. Senhor Deus, te louvamos, agradecemos por esta palavra. Desvenda, meu Pai, os nossos olhos e abre o nosso entendimento para a glória do teu nome. Você senta dando glória ao Senhor. Irmãos, nós temos um texto bem simples e às vezes complexo no seu entendimento. O Senhor traz uma orientação acerca de uma progressividade em Cristo Jesus. Quando Ele manda procurar com zelo, Ele diz que de fato se procurar é porque tem para achar. O Senhor não mandaria procurar alguma coisa se não tivesse, se não existisse. Deus quer com certeza que todos nós que estamos aqui sejamos cheios do Espírito Santo, não somente do caráter, do comportamento, que é primordial para responder à glória de Deus,
poder, na virtude, nos exemplos de prodígios e de milagre. O verso 13 que nós terminamos a leitura, ele faz um exemplo de edificação e de procura perseverante. Ele diz: pelo que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Ele está dizendo: já que você conseguiu algo do céu, busque mais, porque Deus tem mais para dar. Já que você já foi revestido por um dom, busque os outros dons, mas tudo isso que seja para a edificação da igreja. No verso de número 12, diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Que você queira algo de Deus, para fazer para Deus alguma coisa e não para si mesmo. Eu conheci alguns irmãos que foram visitados pelo Espírito Santo no decorrer da carreira ministerial, mas que utilizavam estes dons mais para si mesmo do que para o reino, para se autopromoverem e não para promoverem o reino de Deus. E muitos nós encontramos por aí, pessoas que têm o dom da profecia e são procurados por aqueles que têm uma estrutura financeira apenas para profetizar para aquelas pessoas, e eles só se interessam em profetizar para aqueles que dão recurso em troca. É como se fosse uma moeda de troca. Mas a grande verdade é que Deus está dizendo ao nosso coração: se você está iniciando a carreira, se você já está no meio dela, ou você está findando ela, que você continue buscando com zelo os dons espirituais para a edificação da igreja. O verso 4 diz: o que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Em todo o tempo, Deus nos convida e nos proporciona a uma adoração em Cristo Jesus, para que a igreja receba algo de nós, através de nós, mas de Deus. Então eu queria, nesta oportunidade, dizer para os nossos irmãos que vão se batizar: começou a carreira, pastor, ele está começando com tanta dificuldade, tanta luta, tanta perseguição, tanta batalha. Esta é a grande verdade. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, e nós vamos ter aflições, seja internas, externas, seja da nossa própria carne, seja de perseguições à nossa volta. O mundo não entende, não se conforma, mas Deus nos dará vitória. O Senhor continuará nos guardando, nos abençoando, nos dando vitória. E por mais que todos não entendam, nós entendemos, e isso é suficiente para nós não desistirmos. Então eu quero dizer que há um passo a ser dado agora, mas isso começou agora. E Deus vos abençoará muito mais se vocês não desistirem e continuarem perseverando para a glória do Senhor nosso Deus. O que você nunca viu, você vai ver. O que você nunca acompanhou, você vai acompanhar. Eu tive hoje a felicidade de conseguir falar com o meu pai. Ele estava com 3 dias fora do ar. Deus salvou, Deus está trabalhando, está tratando. 3 dias que não sabia quem era, 3 dias usando fralda, 67 anos, homem novo, mas que de repente, por uma luta para a abstinência, está numa guerra consigo mesmo. Mas hoje ele tornou, depois de muita oração, já conseguiu falar, já está andando, já tirou as fraldas, e Deus está fazendo milagre. Há um processo de quase 3 meses de guerra. Mas eu quero dizer para todos que estão em batalhas aqui, ela passa. A batalha passa. E nós cantaremos o hino da vitória. No meio do processo da batalha, surge o poder de Deus, através do Espírito Santo, para nos empoderar desta graça, para suportarmos aquilo que está à nossa volta. A obra transformadora de Cristo Jesus é muito maior do que uma obra de redenção ou de perdão de pecado. A obra redentora de Cristo Jesus, da graça transformadora, além de perdoar pecado, ela nos empodera do Espírito Santo de tal maneira que nos dá a força de resistir ao pecado. E nós conseguimos vencer. Por isso, 1 Coríntios 10:12 diz: aquele que está de pé, ore para que não caia, porque agora há dentro de vós uma capacidade de permanecer de pé. O Espírito Santo que está em nós, dado pelo nosso Senhor Jesus, tem nos colocado de pé na presença do Senhor, para entendimento de todos que estão aqui e para os novos convertidos. O Senhor Jesus disse que quando nós o aceitamos como Salvador, Ele não nos condena mais. Como foi dito em João 8, na mulher adúltera, ele usa a expressão: cadê os teus acusadores? Nenhum ficou, que ela disse
E a lei de Moisés não era somente uma lei espiritual, mas era a constituição que regia todo o Israel. Quem comprometia-se contra ela pecava, não somente contra Deus, mas também criminalmente. Tanto é que era digna de morte a mulher que era pega, e o homem também, em adultério. E Cristo lança a palavra: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Do mais velho ao mais moço vamos sair. Isso é até lógico. Por que do mais velho ao mais moço? Porque se entende-se que o mais velho pegou mais, ou viveu mais tempo, então ele saiu primeiro. Mas aí a gente sabe que tem uns jovens aí que estão dando uns bailes aí nos velhos, né? Em tempo de pecado. Tem um bocado aí que só entra na causa. Mas naquela situação, o mais velho partiu primeiro. Porque subentende-se que ele sabia que quanto mais você vive, mais você peca. Só que Cristo permaneceu lá. Perguntou: cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que te condenaram? Aqueles que te apontavam? Aqueles que te perseguiam? Cadê eles? E vamos dizer, ela vai dizer: não estou mais aqui. Todos foram embora. Ninguém te condenou. Ela disse: ninguém. Eu também não te condeno. E aí entra o poder do perdão de Cristo, da absorção do pecado, que muitos não entendem. Porque quando lemos Romanos 8:1, ele diz que quem está em Cristo, nenhuma condenação mais há sobre ele, porque não vive segundo a carne, mas sim em Cristo Jesus. Que não vive segundo a sua própria natureza, mas conforme em Cristo. Nenhuma condenação há, mas que estão em Cristo Jesus. Só que ele não entende, ele esquece o restante do texto de João 8. Ele diz: não há condenação sobre ti, mas eu te dou uma ordenação, e qual é? Vá e não peques mais. E é esse o grande problema dos dias de hoje. Alguém prega que já foi absolvido de tudo, e de fato foi, mas se ele não voltar às práticas passadas, se ele permanecer se aprofundando, buscando a verdade em Cristo Jesus, se ele continuar buscando de Deus o que Deus tem para dar. Por isso, Paulo afirma em 1 Coríntios 14, no verso 13: se eu já tenho algo de Deus, ore para que tenha mais. Se eu já falo língua estranha, ore para que eu profetize. Se eu já profetizo, ore para que eu cura. Mas tudo isso seja para a edificação da igreja do Senhor. Então eu quero liberar esta palavra para toda a igreja que vamos se batizar. Começa a cadeia, o passo está sendo dado. Qual é o primeiro passo? Aceitação de Cristo Jesus, remissão dos pecados, absolução. O Senhor tirou de nós a condenação, mas a ordenação continua: vá e não peques mais. Se santifique cada dia mais, busque ao Senhor cada dia mais, se esforce em Deus cada dia mais, e você começará a ver a glória de Deus na sua vida, na sua família, de uma maneira poderosa. Nós não podemos retroceder, nós não podemos parar. E esse texto de João 8, e eu vou dar só uma ênfase aqui por cima, ele vai uma contradição para quem lê repentinamente. Como assim, pastor? Porque quando Cristo diz assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu pergunto: Cristo tinha pecado? Sim ou não? Sim ou não? Então por que não atirou a pedra? Se a lei dizia para apedrejar. 1 João vai dizer que aquele que não cumpre a lei é transgressor da lei. Quem é transgressor da lei, esse pega. Eu pergunto: Jesus pecou, mas ele também não tirou a pedra. Resolve isso aí, Senhor. E Paulo escreve em Romanos: o fim da lei é o quê? Cristo. Se você acompanhar desde quando Cristo ressurge no seu ministério, Cristo estabelece uma nova forma de conduta de vida. Romanos 8:2 vai dizer que a lei da morte para o pecado foi aniquilada, e agora a lei de vida que rege em Cristo Jesus. Ele começa a trazer o ensinamento, ensina o ensinamento que já existia. Moisés dizia, ele tomou da bem-aventurança: não pegue, porém eu vos digo, faça isso. Moisés dizia: não pegue, porém eu vos digo, nem sequer pense. E Cristo começa a modificar as leis. Por isso ele não é mais sobre o jugo da lei de Moisés, porque a lei agora é Cristo. Ele muda o sábado para o domingo. Diz: eu sou o Senhor do sábado, eu quero agora que seja domingo, o dia do Senhor. Ele muda tudo. E não vivemos mais debaixo da lei de Moisés, mas debaixo da poderosa de Cristo Jesus.
Por isso Cristo não quebra a lei, porque a lei agora é Ele, não mais é de Moisés. Quem está querendo, diga amém. Então o Senhor Jesus lança sobre nós a primeira palavra, que não temos condenação quando aceitamos a Cristo como Salvador. Mas a segunda palavra é uma palavra de perseverança. Vá e não peques mais. Que os irmãos possam se permanecer de pé, buscando o Senhor, perseverando em Cristo, como nós fizemos a discussão sobre o batismo. E acredito que se vocês voltarem, temos 8 aqui, 2 desistiram. Eu esperava até 3. Porque na verdade, a gente passou, olha, traz alegria, viu? Glória ao Senhor. É muita bênção. Eu louvo a Deus, irmãos, por estarmos neste lugar. Há uma vitória de Cristo sobre vocês. Significa que o poder de Cristo adentrou em vocês e tem permanecido. E a lei de Cristo que rege sobre nós tem sido de fato manifestada nas vossas atitudes. Que possamos permanecer desta maneira, olhando para o autor e consumador da fé. Acredito que ontem foi explicado com detalhes acerca do que é o batismo, por que fazemos isso, do centro do batismo, da circuncisão do batismo em Cristo Jesus, porque identificamos com Cristo e tudo que o batismo está regido. Passamos 1h30 ontem falando a respeito disso, e eu tenho certeza que Deus deu entendimento, se não por completo, mas para decidir se sim ou se não. Tendo essa verdade, resta somente agradecer a Deus. Quero agradecer a igreja pela presença. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Veronice, vai cantar aí. Veronice vai louvar a Deus com um hino aí, em nome de Jesus. E depois da Veronice, vamos louvar a Deus com mais outro hino. Já vamos orar e vamos seguir ali para a casa do nosso irmão Jurandir, onde já está preparado tudo para a gente cear e para a gente se batizar em nome de Jesus. Primeira igreja capaz de ser. Jesus, em tua presença, reunimos nos aqui, contemplamos tua graça e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua graça e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
fosse muita programação, no sentido de algumas organizações, nós iremos no nosso carro mesmo até o Jurandir. No próximo batismo nós faremos aquela marcha, tudo, até o local, mas a gente fazer marcha com pouca gente fica frio. Precisa de muita gente. Chama as congregações, às vezes, rapaz, o que está acontecendo? Quando é um tipo de gente, sabe o negócio? É isso aí, ó. Tem que ser um negócio maior. Então, a gente vai se organizar. Eu quero até pedir perdão, mas porque nós estamos dizendo isso, o pastor está muito atarefado. A gente acorda cedo, voluntário, estudando, orando, buscando, visitando. Esses dias eu tive em algumas casas, são alguns problemas que surgem, a gente tem que estar presente. E a gente, na mesma hora, fica pensando 10 coisas ao mesmo tempo, tentando resolver. E é porque eu agradeço a Deus que a igreja ela tem essa vocação, né, de fazer mesmo que a gente não esteja fazendo. Ela consegue andar com as próprias pernas. E isso eu não sei quem ensinou, se foi a vida, a igreja, a luta, ou algum pastor, né? Mas isso é muito bom, porque a gente quando pensa, a gente já está fazendo. E isso é bom para a glória do nosso Deus. Isso tira um pouco e descentraliza um pouco o trabalho da minha pessoa e nos alivia. Nós vamos louvar a Deus com mais um e vamos sair. Agora no segundo, vamos adorar o Senhor. Tá bom? A gente vai para lá, o esposo também prepara alguma coisa aí para louvar alguma coisa. Vocês sabem, vai dar uma caixa dessa, fazer uma oração, né? Vocês se virem, tem tudo bom de modo, né? Tá certo. Hoje é a contribuição. Hoje tem a no final do mês, ele está recebendo ali aulas, conversões das congregações, os trabalhos realizados. E trago aqui que é tempo. Nós só fizemos 4 6 da nossa vez. Aí foi fraco. Ano passado fiz 11, estava tão animado. Vamos para 4 porque eu recebi uma oferta de R$200 para poder fazer comprar cesta básica. Vocês não podem levar a obra missionária, também a obra social. Isso é parte da igreja. As congregações também movimentam os irmãos, né? Arrecadem lá, se estão fazendo algumas. Arrecadem dois por lá mesmo. Façam a obra, façam a prega, façam uma por mês. Mas isso é importante para mostrar que a gente está aqui para ajudar. Isso faz toda a diferença quando o Senhor Deus é na sua casa. Então vamos ouvir a Manuela, pode renovar o Senhor, uma coisa aqui comigo. Depois nós vamos só agradecer ao Senhor, mas depois ela está aqui, depois nós vamos estar aqui. Ele vai fazer a oração, depois a Manuela aqui. Vai agradecer pelo nosso Deus, agradecer. Aí a gente sai aqui. Os carros em as costas, a gente dá para levar para o mundo, viu? Peço que esse voz para ajuda.